Quando eu Faz muito comecei a atender, eu sentido. também tinha medo, né? Quando eu comecei, a primeira consulta que eu fiz foi um baralho. E eu também tinha receio, eu também não sabia como é que eu Aham. ia cobrar. E aí eu perguntei a mesma coisa. E aí até que você vai entender os sinais do universo. O universo vai te trazer qual é o seu valor. Então, atualmente eu tô fazendo a radiestesia aqui, né? Eu Tá. comecei a atender. Pasme ou não, eu atendo mais gente do Brasil do que aqui. Os americanos são um pouco mais céticos, né? Um pouco mais Uhum. fechados para algumas coisas. E eu comecei a fazer a radiestesia. Aí agora entrei no manoterapeuta e no psicanálise e espiritualidade. Então eu tô na gula de adquirir um monte de coisa. Tô vivendo experiências maravilhosas, assim, de contato com mentores, contato com espiritualidade no nível muito mais profundo, porque eu creio que vão se abrindo os canais mais do que nunca, né? Porque a gente está disposto, está entregue para trabalhar, e aí o pessoal Sim. começa a vir. Vamos lá, minha filha, graças a Deus, não demorou tanto assim, tô com 34, vou fazer 35. Novinha. Tem tempo ainda, tem chão ainda para queimar. Então, estamos começando cedo, né? Sim. E a minha família também sempre foi, né? A minha avó tinha o centro de Umbanda, a minha avó materna ia no kardecismo, então o pessoal sempre foi do Ziriguidum, né? Todo mundo Sim. sempre foi do Ziriguidum. E eu também comecei a trabalhar com isso agora. O que que eu quero, assim? O que que eu tô agora numa parte de manifestar, entende? Então parece que eu Hum. tô num um pé lá, um pé cá, e realmente assumir que eu sou terapeuta holística, que isso é a minha profissão. Eu fui policial militar por 12 anos, aí no Caramba, que estado de São legal. Paulo. É. Que legal. Então aí eu vim para cá, trabalhei em outras profissões, trabalhei com restaurante, trabalhei com vendas, trabalhei, you name it, em todos os tipos de coisas diferentes. E Uhum. aí perdi emprego, todo emprego que eu entrava não dava certo. Aí eu falei, Tá. caraca, não é possível, gente, que eu tô tão cagada assim, né? Né? A pessoa tem que ajeitar a vida, né? Aí apareceu você, lógico que não por acaso, né? Andreusa Molina e os vídeos. Aí eu comecei a assistir, fiquei viciadaça assistindo tudo. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer o curso de radiestesia. Comecei a fazer. Então agora eu tô na parte que você assume que é isso mesmo, Uhum. entende? E que, ok, beleza. E me achando nessa profissão, descobrindo como cobrar, Tá. sabe? Essa step, assim. Então, o meu pé tá meio no caminho e agora como manifestar. Vem tudo para mim, já veio o nome, me inspiraram já nome de um lugar, já me inspiraram o que fazer. Não posso Uhum. mentir, dizer que eu não tenho esse amparo e essa instrução. Mas é aquela. Não sei se deu pra entender. Aquela parte de pôr pra fazer o negócio mesmo. Tá. Eu entendi, mas eu não entendi muito bem. Pera lá. Porque assim, É. você já tem, por exemplo, o nome, você já tem as técnicas, você já tem confiança para fazer, você já entendeu que você já tem uma egrégora espiritual super te apoiando em tudo isso. Uhum. Você já está atendendo, e aí você falou sobre valores e tudo, você já está atendendo, você não está atendendo ninguém ainda, como é que tá isso? Só para Eu eu tô. tentar te Eu orientar com comecei. mais consistência mesmo. Tá, eu vou respirar porque eu sei que eu fico ansiosa, excited, tô Ah, emocionada, aí eu não falo muita coisa. Então, eu tô trabalhando já. Eu comecei com a tá. minha família. Isso assim, Hum, Andresa, é tipo desde janeiro. Parece que tem um ano dentro do meu ano. Aconteceu tá, muita coisa. tá. Aí comecei a atender a família de graça. Desde janeiro, Desde janeiro, tá, de de graça, graça, tá de bom. graça. Janeiro, família de graça. Aí fiz meu pai, minha irmã, minha sobrinha, fiz, né, todo os meus familiares mais próximos, meu marido. Tá. Só que aí eu comecei a fazer, tipo, por conta, sabe? Fui fazendo, fiz 30 dias de harmonização para os três, assim, seguidos. Tá. Eu comecei a sentir uma sobrecarga energética muito grande, tá? Então aí eu Uhum. comecei a me sentir mal, eu passei mal, Andressa, eu passei muito mal. Tá. E aí eu tive uma pessoa que me orientou, inclusive ela é terapeuta lá em Ribeirão também, mas não humanoterapeuta, ela trabalha com outras coisas. Tá. Ela falou, Vanessa, você precisa ter troca com as pessoas. Elas Sim. precisam trocar energeticamente com você. E você mesma Sim. fala isso, né?
Aí ela meio que me trouxe para isso. Voltei nas aulas da radiestesia, que você fala sobre isso, sobre o porquê a gente cobra, né? Porque é como se eu fizesse um Bolsa Família energético com a pessoa, né? Tipo, eu É. deixo ela mendiga de alguma coisa e não dou para ela a Uhum. oportunidade de me retribuir. Uhum. Aí eu virei meu pai e falei, pai, vai ter que cobrar, colega. Você vai ter que pagar aquilo lá pra mim, né? Aí eu expliquei pra eles. E aí fiz um post ou outro no Instagram da minha mesa linda, maravilhosa, que a nossa mesa é linda, azul, aquela coisa Uhum. perfeita. E o povo começou a mandar mensagem: Van, o que você tá fazendo? Aí veio Hum. amigo, os amigos mais próximos, né? Ah. Aí comecei. Quando foi isso? 2 meses atrás, 3 meses Então você atrás. começou em janeiro, dois ou 3 meses atrás, janeiro, fevereiro, em março começa esse movimento, é isso? Tá Isso, mais ou com mais menos? Tá, força. Isso. tá. E aí? Aí agora tô ainda fazendo. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 assistidos no momento, Hum, né? E eu que ainda tô. delícia. Tá fluindo, tá acontecendo. Aí eu tô começando agora o manoterapeuta, devorando o manoterapeuta. Então eu quero fazer essa Hum, transição para realmente atender com o tratamento do manoterapeuta, né? tá. Mas, Andresa, o que eu pego, o que me pega ainda é a confiança, eu acredito, sabe? É como se, por mais que eu saiba da efetividade do que eu faço, eu sinto em mim a melhora, na minha família, mas a hora de manifestar, Hum, alguma coisa me trava. Eu tô em tá. tratamento, Uhum. né, com vocês, faço as minhas harmonizações todos os dias, etc. Mas Você é de qual turma? Da última turma? Da turma 11, 11? Tá, né? então você ainda tem bastante coisa para tratar ainda. A gente Tô chegou na aqui na apometria metade. agora, Tá. Então tem bastante coisa ainda para tratar, tá? Então fica calma que isso já vai se harmonizar pelo próprio tratamento, tá? Porque tá. você já tem a consciência, então a gente vai trabalhar nessas pequenas massas que foram criadas, que ficam vibrando, que são medos. Então, assim, quando a gente não tem a consciência, a gente trabalha nessas massas, melhora muito, mas a pessoa recria tudo isso. Cria massa mesmo, né? É bloco energético que a gente que cria, e se ele não serve ao meu projeto de vida, ele fica ali orbitando o meu sistema só, criando as tal a gente chama de bloco, as couraças, enfim, as criaturas. Sim, Quando a gente tem consciência, quando a gente faz a limpeza, tudo fica mais fluido, porque aí o processo de manifestação já está diferente, né? E a gente só vai tirando as massas que estavam bloqueando. E você já vai criando outra coisa, isso que eu quero dizer. Então vamos lá, só para eu entender. Então ainda falta bastante coisa do manoterapeuta. Então o que você está fazendo agora, esses 7 assistidos são com radiestesia, radiestesia. certo? Você já está cobrando por eles? Cobro aquele precinho camarada de parente, né? Como que é? Qual é esse preço em camarada de parente? Tipo assim, R$ 200, 10 sessões, 10 harmonizações. Eu sei Tá. que De é. onde você tirou esse valor? Eu acho que foi o que me doeu menos na hora de falar pra pessoa, Tá, entende? Não vou me entendi. enganar, dizer que foi da Tá. Eu dou, mesa. eu dou sempre uma dica. E assim, e como é que você está estruturando isso? 10 sessões são 10 harmonizações, uma por semana, uma por dia? Como é que tá isso? Outra coisa, eu pergunto, quando eu termino uma harmonização, eu pergunto Tá, quando deve ser feita a próxima. Então, não tá. são seguidas, de novo, é uma percepção que eu tive, não sei se está certa, mas de que às vezes o campo da pessoa precisa de um tempinho, né? Eu não sei se faço Sim, todos os dias sim. seguidos, mas eu pergunto no campo da pessoa quando deve ser feita a próxima. Aí eu Tá. faço distribuída. Ok, para cada um, então está sendo Uhum, um movimento. Ok, tá certinho. isso. A radiestesia está perfeita nesse sentido. Já o humanoterapeuta, você vai ver que tem a metodologia exata, Tem a que é sequência, né? diferente, São a 12 sequência semanas, a lógica, mais 15, ou isso. menos. Não vai ter uma variação de um para outra, mas aí é uma vez por semana, não tem, não é Uhum, assim quando. E aí tem a sequência lógica, você não vai mudar, vou colocar aqui uma coisa e aqui outra, não, é aham, exatamente a sequência. Porque aí tem uma egrégora espiritual cuidando, e aí a egrégora cuida a partir desse método, que essa legal. metodologia foi passado por uma equipe espiritual. Tá. Uhum, Mas o que eu quero dizer é assim, ó, se você cobra 10 sessões, 10 harmonizações, R$ 200, você está cobrando R$ 20 por uhum. harmonização. Não tô falando, não tem nada certo ou errado. Eu acho que isso vai gerando a confiança que você precisa para você poder. Sim. Uma coisa que eu sempre oriento é assim. Quando você faz a primeira harmonização, você está frente a frente com a pessoa, numa chamada de vídeo? Não.
Não, eu Isso tenho dá mais feito. percepção. Então, Hum, isso não dá percepção do seu trabalho, entendi. Faz entendeu? E sentido. a É. pessoa não tem comprometimento nenhum. O que eu faço é, porque eu assisti um momento que você fala, se você estiver harmonizando e a pessoa estiver no trabalho, fazendo as coisas dela, tipo, estão em frequências diferentes. O que eu Sim, faço, eu peço para a pessoa, no mesmo horário, tá fazendo o alfa dela, né? tá. Porque às vezes a pessoa não gosta do vídeo, etc. Mas é aí o que tenho feito para que eu encontre ela numa frequência, né? Para que ela esteja num estado que a gente se encontre nessa harmonização. Aí eu peço isso, mas eu não faço enquanto é igual você está falando. Então, porque assim, ó, vamos entender uma coisa. Ó, você tem um período de trabalho. A mesa de radiestesia, ela dá trabalho para Dá, harmonizar, né? Ela é dá. longa, ela é demorada. Às vezes, quando a pessoa tá muito ruim, nas primeiras sessões, demora. Depois que vai Aham. passando, vai diminuindo, porque foi harmonizando e a coisa vai acalmando. Então, vai ficando mais rápido. Mas num primeiro momento, se a pessoa tá ruim, demora Nossa, até quase o uma pêndulo hora. sofre para girar. Sim, você tem que pôr. E o que que você está fazendo quando você está pondo o pêndulo para girar? Você está pegando a sua energia, o seu magnetismo e aplicando, aonde ela não tem magnetismo. Sim, Então você está colocando o seu magnetismo para que desfaça determinados, para que imprima uma energia que ela está sem. sim. Uhum. Tá? Então você está colocando energia naquilo, por isso é difícil no começo, porque ela está muito enroscada. Então você tem que pegar a sua força e colocar a sua força para ela. Para você pôr a sua força para ela e não ficar sem força, você tem que ter um quantum de energia maior. Então você tem que Sim. estar bem, né? E suprir uma energia. Entende o que eu quero dizer? Se tem um pouco para vocês, tem que ter um pouco a mais para doar. A Isso é sobrinha. natural do terapeuta. Tem que estar uma Uhum. sobrinha. Todo terapeuta energético tem essa sobrinha. Por ele já se constrói com o corpo com uma quantidade a mais de energia. Por isso que se ele não trabalha, vira zinabre. Aí ele fica como se fosse pilha. Ele fica Aham. ruim, porque ele tem mais energia do que ele precisa. Aí ou vai vir os outros absorver a sua energia e você não está descarregando, ou você fica com muita energia e aquilo fica pesado em você mesmo. Então, o que que precisa? Ter essa quantum de energia. Quem tem vontade de ajudar o outro, certeza que tem. Quem tem mediunidade, espiritualidade, tem isso. Só que eu preciso estar bem. Porque se eu não estou bem, essa energia para o outro, ela fica para mim. Sim. E aí, quando eu quero ajudar o outro, eu não tenho nada para dar, porque eu estou usando para mim. Então, são Uhum. dois momentos: eu estar bem e eu ter a energia para ofertar. Quando você oferta, você se sente melhor, porque você não fica sobrecarregado. Então, você imprime energia, você coloca energia. Por isso é difícil, por isso demora o trabalho da mesa. Porque você está Sim. lá, tipo, colocando, empurrando um carro que está parado, É quebrado. Aí bem isso. você faz força até que ele. Você Vamos, está meu filho, fazendo pega no força. tranco, vamos lá. É, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Você está imprimindo energia até que aquele bloco saia e essa energia flui e esse carro começa a andar. Esse pedacinho começa a andar. É exatamente isso. Numa linguagem simples, para ficar fácil de Sim. entender, é exatamente isso. Então, por isso demora no começo, uma mesa que demora aí perto de uma hora. O que que eu faria? Não tem certo e errado, tá? Mas primeiro que eu faria a primeira consulta, né? Eu Uhum. faria para a pessoa ver o tamanho da encrenca. E aí você vai falando as coisas que dão na mesa ou Ó, você comenta depois? eu comentaria depois, como eu ensino lá no curso, o que que eu faço? Que Uhum. É. você já faz isso, só que você não faz ao vivo. É isso que eu estou dizendo. Sim. Você já está fazendo. Só que a pessoa não tem a percepção do seu trabalho. Uhum. Ó, então o que que eu faria? Exatamente o que eu ensino no curso. Eu ia lá, eu fazia uma chamada de vídeo com a pessoa. Ela pediu, quanto é que custa? Eu falava, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma primeira consulta e aí você cobra lá o seu valor que você achar. Tem dois caminhos. Estou falando porque isso eu já falo lá no curso, mas eu acho que seria bom para outras pessoas que também estão escutando aqui, Sim. sendo radiestesista ou trabalhando com outras técnicas. Primeiro, eu vou lá. A mesa de radiestesia te dá muita informação, muita, né? Então você anota. Olha, vamos, a gente marca um horário, tudo bem, como é que você tá? E aí, Ivan, por que você tá achando que você precisa de alguma coisa? E aí ela vai conversar, vai te contar um pouquinho da história, não deixa ela contar muito, não. Por quê? Porque tudo isso a gente chama de. Quando a pessoa fica falando, 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 tem algumas poucas causas. Todo o resto é lixo. Aham. E o que que eu estou dizendo que é lixo? É, não é nada.
é um monte de coisa que só precisa ser limpa. Então não precisa ser elaborado processos que é só limpeza. É tipo você entender o lixo. Não precisa, o Sim. lixo precisa ser limpo. Então tem alguns pontos que são importantes. Então quando a pessoa traz muita coisa, ela só está tentando elaborar lixo. Lixo no sentido do que é só precisa ser limpo. Mas vão ter pontos que podem ser importantes. Esse sim, precisam de elaboração, de percepção. Então eu falava, o que te traz aqui? Aí ela vai trazer qualquer coisa. Minha vida financeira não tá indo bem. Meu relacionamento tá ruim. Parece que tá tudo empacado. Ponto. É só isso que você precisa saber. Legal. No Então faz mínimo. assim, ó. Agora quieta um pouquinho aí. Eu vou ver aqui na mesa. Pedir para você ficar tranquilo, entrar numa lista de agradecimento, né, de coisas bacanas, enfim, aquilo, ou entra nisso que você quer trabalhar, que você quer tratar. E fica quietinho aí que eu vou colocar aqui. Fica relaxado e deixa fluir. Ok. E aí, você começa a trabalhar. Ok. Aí você vai pôr na mesa, você vai, não fica falando com a pessoa mais. Deixa ela quietinha, pode ficar de olho fechado ou não, mas está presente. Tá? E aí você coloca tudo que deu desequilíbrio. Então, tudo aquilo que deu desequilíbrio, você vai colocando. Então, tem influência externa? Sim ou não? Sim. O que desequilibrou de influência externa? Ambiente familiar, ambiente profissional, tem desequilíbrio de íons. E aí você vai escrevendo e já vai harmonizando. Vai escrevendo e já vai harmonizando. Vai colocando só lá. Uhum. Tá? E já vai harmonizando. Tem desequilíbrio de influência interna? Tem. Influência do passado, sentimento de posse, violência. Você escreve todos. Aí vai de chakra. Qual chakra desequilibrou? O plexo e o laríngeo. Escreve. Aí você vai lá. Órgãos? Tem o órgão, o olho direito, o baço. E aí você vai escrevendo, vai escrevendo. E a pessoa tá lá só olhando. O que essa doida tá Aí, fazendo? o que essa doida tá fazendo? Como é que esse negócio demora, gente? Dá E aí ela trabalho. vai se sentindo. Daqui a pouco ou ela vai ficando irritada, ou ela vai ficando calma, ou ela vai ficando com sono. Por quê? Porque quando você vai harmonizando, naturalmente vai melhorando. Pode ser que ela fique Sim. com soninho, Dá uma pode ser que ela baixe a beleza. cabeça. Porque você tá trabalhando o campo energético dela. Legal. Aí você vai, aí nos chakras, nos sistemas, e você vai, faz tudo. Nos corpos. Ok. E encerrou. Anotou tudo. É uma lista desse tamanho. Com certeza. Porque primeira As harmonização primeiras são sempre assim. são sempre uma encrenca. Porque, lógico, por isso é que tá ruim a vida da pessoa. Porque tá um monte de coisa em desequilíbrio. Legal. Aham. E aí, você, então, legal, como é que você dá a volta pra cá, tá melhor e tal. Então, agora, ó, vou te explicar. Ela vai olhar e falar, nossa, o que foi isso? Então, olha, eu achei desequilíbrio aqui, 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 aqui. Alguma coisa, naturalmente, vai te saltar aos olhos. Uhum. Vai gritar em você. Vai subir, vai falar. E aí você pode, com todos aqueles padrões inconscientes, você pode pegar alguma coisa, por exemplo, quando você vê algum órgão, alguma coisa, você pode falar como é que tá, né? Então, de repente, saltou aos seus olhos o laríngeo, Uhum. né? E aí você conhece um pouquinho disso. Fala, meu, o que tá entalado aí? Ou o O que você que não você falou? falou que Uhum. você não queria falar e aí você acabou falando. E aí, dependendo daquilo, eu falo, é porque tá desequilibrado isso, eu harmonizei isso, eu harmonizei isso. E aí você vai pegar alguma coisa que salta ao seu sentir e vai conversar com ela. Você vai, Andressa, mas eu não vou saber. Vai, é natural. Do mesmo jeito que a espiritualidade te mandou o nome, ela vai saltar. É como se alguma coisa ficasse assim, só subindo na sua. Você não consegue parar de pensar naquilo, aquilo ficar vindo Sim, toda hora. já É isso. acontece. É isso. Quando isso vier, você começa a tocar com ela naquilo. E aí ela vai desenvolvendo. E aí, o que eu falaria? A partir dali, se você já cobrou essa primeira consulta, que você ficou confortável de cobrar, legal. Se você não cobrou, o que eu faria, que foi uma coisa que eu fiz muito no começo, que eu também tinha medo. Eu sempre explico para todo mundo isso. Ela vai falar, quanto é que eu te devo? Você fala assim, me dá quanto você acha que valeu. Alright. Quanto você Ok. acha que isso vale para você? Isso durou uma hora e meia. E deixa ela te dar esse valor. Porque às vezes você está cobrando 20 e a pessoa vai te dar 80. É, E verdade. você acha que você não valia aquilo. Às vezes ela vai te dar 200. Aham, Entende? E exatamente. aí, a partir dali, você fala, olha, se você quiser uma nova harmonização, mas aí eu não posso te dar esse valor. Tá, e quanto que você pode? A gente vai... E aí, até que você vai entender os sinais do universo. O universo vai te trazer qual é o seu valor. Quando eu Faz muito comecei a atender, eu sentido. também tinha medo.
né? Quando eu comecei, a primeira consulta que eu fiz foi um baralho. E eu também tinha receio, eu também não sabia como é que eu Aham. ia cobrar. E aí eu perguntei a mesma coisa. E me dá quanto você acha que vale? E aí eu fiz isso em outras técnicas, com radiestesia também, depois eu fui. E aí eu fui percebendo que eu cobraria determinado valor. E que muitas pessoas me deram muito mais do que aquilo que eu achava que eu valia. Valia tanto para elas, mas era tão normal para eu É fazer, era bom, tão é tipo de boa, fácil. né? É, que eu falo, Imagina, isso aí. como assim? Mas, na verdade, Pagar. eu faço com essa facilidade, o outro não. Sim. Então, tem um valor para ele, e às vezes a pessoa dava pouquinho, mas ela me dava tudo que ela tinha. Então, era muito. Eu tenho entendimento, né, de que, claro, eu tô vendo, ela não podia mesmo, né, mas eu quero dizer que, às vezes, a gente não acredita que a gente tem um valor que a gente tem, né? E eu não tô dizendo que R$ 200 é pouco, é bom. Né? Você está começando, são 10 sessões, mas Converte para entende que dólar, daí não vira são. nada. Então, mas aí é que tá. E a sua realidade é em dólar. É, tem isso também. Ponto. Ponto. Se você tá aí, tem uma razão de você tá aí. Se essa é a sua realidade, é porque tem que ser essa. Então, pensa no que. Eu entendo que tá difícil, mas aí sabe o que vai acontecer com você? Você vai cobrar R$ 20 de uma sessão e depois você vai ver a pessoa postando no Facebook, no Instagram, ela saindo com a bolsa nova que ela comprou da marca, não sei o quê. É bem Sabe o que isso. que vai acontecer com você? Você vai ficar com raiva. Capê da vida. Você vai ficar com raiva. Por quê? Porque ela tá dando mais valor para a bolsa do que para o tratamento dela. Então ela que fica na meleca dela, Na fica com merda. a bolsa e doente. Ela quem está Exatamente. determinando qual é a prioridade na vida dela. Aí ela vai postar foto saindo para beber, ela vai postar foto saindo com os amigos, entende? Então você não está imprimindo, você nem está ajudando ela nesta percepção. É, eu falo que às vezes a gente enxuga gelo quando a pessoa tá desse jeito, né? Você vai lá, Porque ela não harmoniza, limpa, quer. limpa, vai lá, se meleca de novo, fica toda cagada É, no maiô branco de novo e volta. exatamente. Então você tem que não esquecer de você e também isso é um processo da pessoa. Se para ela ainda é mais importante essas outras questões que tá, então é porque não tá doendo o suficiente. E é por isso que a Sim, gente vai pro buraco, porque precisa doer muito. Eu sei do que tô precisa. falando. Eu lembro que eu saía só para tomar cerveja e quando era para pagar a terapia eu achava que era caro. Eu Eu também. fazia isso, eu me conheço. Eu não estou falando Ah, do vocês outro, eu estão. não estou apontando para o outro, é para mim É mesmo. nós mesmo. É Sou isso mesmo. eu, entendeu? Exatamente. É Eu bem não isso, tinha é o que a dinheiro gente para faz. nada, mas eu estava sempre na balada. Uma cervejinha gelada sempre dava, na Sempre. verdade. Eu sempre dava meu jeito. Porque Ou alguém todo pagava dependente é pra mim, né? manipulador. Porque É, todo dependente é manipulador. Manipula para conseguir o objeto de desejo. Não importa se o objeto de desejo é o namorado, é a roupa, é esse é o vazio. Eu estou suprindo um vazio. Ou é a bebida, ou é a droga, ou é a balada, ou é a academia. É um vazio que eu tenho que preencher e isso é dependência. e o Então, todo temperamento dependente é também. manipulador e vai manipular para conseguir o objeto de desejo. Só que eu, como terapeuta, já sei. A pessoa tenta e me manipula, e me manipula, e me manipula, e me manipula. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque eu já Exatamente. Ah, aprendi, sabe por quê? Porque eu sei como é, eu sou assim. já fiz isso muito. Aquela. Eu sei, Sabe o que você tá fazendo? Bem, já entende? fiz É. muito. E, É isso eu, e mesmo. por que que eu não faço? Porque quando as pessoas caíam na minha manipulação, elas não estavam me ajudando em nada. Sim. Elas não estavam me ajudando. A minha mãe não caía na minha manipulação. E aí, por isso era um inferno a nossa vida. Era só briga, a gente só brigava, era um inferno. Era Mas tiro, foi a porrada e melhor bomba. Minha coisa. também. Foi a melhor coisa. Por que que foi a melhor coisa? Porque se ela tivesse caído em todas, eu estava lá naquele buraco até hoje. Porque ela tornou isso insuportável para mim, é que fez eu querer sair. E aí, eu pirulitei para casa do meu marido, que hoje é meu marido, que era meu namorado. Aí eu dei aquela manipuladinha nele. Por um período foi. Depois ele parou de cair. Graças a Deus. Porque eu falei, agora eu Graças vou a para Deus. onde? Eu tô perdendo os meus amores. Eu não tenho mais para onde fugir. Porque para casa da minha mãe não dava para voltar. Claro que dava, ela não tava me Uhum. negando. Mas ia ficar aquela negócio. Ela não conseguia manipular. Ele não conseguia mais. Foi doendo, doendo, doendo. Até que eu falei que eu preciso procurar um jeito de sair desse buraco. Mas foi Então, se bem eles isso. tivessem facilitado para mim, eu tava possivelmente lá até hoje. Então, Exato. facilitar para o meu assistido não vai ajudar ele. Só vai É. piorar. Só vou colocar ele mais no buraco.
E eu por não dar vou só. fazer isso, porque essa não é a minha função. A minha função é ser terapeuta. E isso não significa que eu não possa ajudar alguém que esteja no surto. Mas o tratamento dura 10 semanas. O surto é um dia. Um Aí eu falo dia. para ele, faz alfa todo dia. É, mas não faço. É, mas não Esqueci. dá. Eu esqueci. Ah, bom, Esqueci. Direto, sei, o alfa tá esqueci. aí, é Ai, gratuito. Fia. Os vídeos estão aí, é gratuito. Todos os dias eu tô aqui, é gratuito. Eu mando todo mundo pra você, viu? Falo, vai seguir o Espaço Humanidade, vai ver os vídeos da Andresa. A Andressa esclarece tudo, negócio de espiritualidade, quem tem Legal. mediunidade. Outra coisa que você me Ok. ajudou muito é o temperamento. Porque eu também sou de Uhum. fogo, também sou de leão, e a gente é que povo doido, né? Vai fazendo um monte de merda. Quando você vê, você olha, exatamente igual você Tá fala, feito. olha pra trás e fala, ih, o que eu fiz? Então, Queimou. queimou. Fodeu. É isso. Então, assim, eu aprendi a olhar pra isso de uma maneira mais amorosa, né? Tipo, Sim. ver que isso é a minha força. Inclusive, a bebida era uma maneira, né? O povo meio extrovertido, que é a mais legalzona da balada, divertidona, bebendo, não sei o quê. Então, essas partes minhas, que sempre foram muito legais aos olhos dos outros, claro que em contrapartida, o nervosismo, a explosão não era, né? Mas são potências, são forças Sim. nossas, né? E não um problema, como eu via, né? Um defeito, meu Deus, eu sou uma merda. Toda vez que acontecia algum problema, puta, que eu não consigo me controlar, não consigo falar com os outros direito, grossa igual um cavalo, grita. Nossa, rapaz. Aí não, eu fui entendendo o quanto, o que de onde vem, por que eu sou assim, É né? E isso as aí. dores que estão aqui para ser elaboradas de Sim. família, de tudo mais. Todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tigadinho, como os brasileiros É, eu falo, americanizados. estão dizendo aí que e é uma observação legal. Assim, a gente não está no mesmo barco, cada um está no seu barco. Mas nós estamos no Uhum. mesmo mar com a mesma Com tempestade. a mesma brabeza, Né? Então é Exatamente. isso. Mas é isso, eu faria isso. Para você ir percebendo esse valor que você tem, tá? E aí isso vai abrindo energeticamente você para atender, de repente, uma pessoa daí. Você vai se sentindo mais fortalecida e naturalmente o seu campo energético se abre, né? Porque o americano ele é menos, ele é mais cético. Não é verdade, porque eles são muito religiosos. Sim, Não tem? Eles sim. são, eles são. Então eles olham para o outro lado. Se a gente conseguir levar para eles, porque em alguns momentos doem algumas coisas, se a gente conseguir levar para eles de uma maneira esclarecida, de uma maneira elaborada, de uma maneira que é como eles precisam para receber, e eu falo sempre, não é do meu jeito. Não atendo o outro como eu gostaria, eu não trato o outro como eu gostaria de ser tratada. Eu tenho que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Então, o que é que ele precisa para que eu consiga ajudá-lo? Né? Então, se Sim. você usar a linguagem, eles não são céticos, eles acreditam em Deus, eles são, né, a base é protestante muito forte. Então, não Uhum. são céticos, eles só acreditam de uma maneira diferente que o brasileiro acredita. A gente é mais aberto, a São gente fala de práticos, espiritualidade na mais verdade, né? livre. É, É. diferente do europeu, que o europeu ele é muito mais católico, né? Tem essa parte toda muito. Mas isso não significa que a gente atende um monte de gente. E Uhum. eu não atendo mais porque eu não atuo em outras línguas. Então é só Amiga, tô achar aqui, boba, me um usa. Aquela. jeito. Então, mas é que eu não tenho esse público, porque eu não falo Sim, inglês, sim. entendeu? Então, eu Uhum. atendo muita gente que está aí, mas que fala português, é isso que eu quero dizer. Aham. Então, é um mercado gigante, Sim. É um entende? sonho pra Então, mim, assim, sabe, trazer isso pra cá. então a gente tem muita gente no Japão. Então, É. todo mundo tem o seu jeito, salvo exceções das pessoas extremamente céticas, mas as extremamente céticas acreditam numa base mais científica. E a hora que a porca torce o rabo, né? As pessoas começam a buscar, a hora que gera uma dor muito grande, às vezes, num filho, né? Numa pessoa que às vezes nem é pra gente, mas quando é muito uma pessoa muito valiosa pra gente, a gente começa a quebrar alguns paradigmas, e principalmente se o terapeuta ele falar de uma maneira mais organizada, mais que eu não entendo, mas até que faz algum sentido. Ele já abriu, a gente já abriu um filtrozinho ali que ele começa a parar para olhar. Ele pode não concordar com tudo e tá tudo bem, mas ele Sim. começa a se abrir para isso, para outras percepções. E os Estados Unidos têm toda a base da Califórnia. A Califórnia é muito meditativa, é um lugar onde aí as pessoas. Tem muita gente que está olhando para isso, sim, às vezes de uma maneira diferente, mas não significa que não estejam. Isso também é uma Sim. crença, né? Sim, Então, quando você se abre para isso, fala, nossa, é verdade. É um Exato. jeito diferente,
Mas, gente, as dores são sempre as mesmas. Dor dói e a gente tem que estar pronto. E é frequencial, não esquece disso. Sim. Não esquece disso. As pessoas se atraem pela frequência. É só você tirar essa trava da sua mente que a frequência tá aí acionada o tempo inteiro. Eu Tá comecei bom? com eles. Tá, a gente já se estendeu, né? Aquela É já porque a abusei gente já passou da bastante uma. você. Já abusei É que a gente bastante passou da você. uma já. Tá bom? Ah, então tá. Mas é Obrigada isso, né? demais. Boa Gratidão sorte. infinita por você. Bom falar com você nessa vida, Né? agora, não só em sonho. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar, Vamos se ter Deus muito quiser. trabalho. Tá bom? Muito. Então é isso, Gratidão. gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.